A instituição da Páscoa. Capítulo 12. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Este mês ser-vos-á o principal dos meses. Para vós outros será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as famílias de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então ele e seu vizinho mais próximo tomarão um cordeiro apenas, segundo o número de pessoas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O animal será sem defeito macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a congregação de Israel o imolará à tarde. Tomarão do sangue e o porão nas obreiras e nas vergas das casas em que o comerão. Naquela noite comerão a carne assada no fogo e pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, senão assado no fogo, sua cabeça, seus pés e suas entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã, e o que dele restar pela manhã queimareis no fogo. Assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, vosso calçado e vossos pés, e vosso cajado nas mãos, e comereis às pressas. É a Páscoa do Senhor. Pois eu passarei naquela noite pela terra do Egito, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Executarei meus juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas onde vós estiverdes, e quando eu vir o sangue, passarei longe de vós, e não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como festa solene, para que o Senhor, durante vossas gerações, por estatuto perpétuo, o celebrareis. A festa dos pães asmos. 7 dias comereis pão sem fermento, e no primeiro dia tirareis de vossas casas o fermento, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia até o 7º será cortado de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação, e também no 7º dia tereis uma santa convocação. Nestes dias não se fará trabalho algum deles, exceto o que diz respeito a comer, somente isso poderá ser feito. Guardareis, pois, a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia tirarei vossos exércitos da terra do Egito. Portanto, guardareis este mandamento em vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, desde o dia 14, à tarde, comereis pães sem fermento, até os 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, assim o estrangeiro como o natural da terra, será cortado da congregação de Israel. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães sem fermento. Moisés convocou todos os anciões de Israel e lhe disse: tirai e tomai-vos cordeiros segundo vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcareis a verga da porta e das duas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia, e nenhum de vós sairá da porta de sua casa
até pela manhã, porque o Senhor passará ferindo os egípcios, e quando vir o sangue na verga e nas duas ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não deixará entrar o destruidor em vossas casas para vos ferir. Guardareis isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou de longe pelas casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e assim fizeram, como o Senhor ordenará a Moisés e a Arão. A morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. Levantou-se Faraó naquela noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. E mandou chamar Moisés e Arão de noite, e lhe disse: Saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Tomai também vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoe-me também a mim. E os egípcios empurravam o povo, apressando-se e lançá-los fora da terra, porque diziam: todos morreremos. Tomou o povo sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras envolvidas em lençóis sobre seus ombros. Fizeram os filhos de Israel conforme o mandamento de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e vestes. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e estes lhe deram tudo quando pediam, assim despojaram os egípcios. Os israelitas saem do Egito. Partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Subiu também com eles grande mistura de gente, além de ovelhas e muitíssimo gado. E cozeram bolos sem fermento da massa que levaram do Egito, pois não havia levedado, porque, ao lançá-los fora, os egípcios, eles não tiveram tempo nem para preparar comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados os 430 anos, no mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será guardada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Todos os filhos de Israel devem guardá-la por todas as gerações. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois que o tiveres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Nunca numa casa se comerá e não se levará naquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo varão, e então o celebrará e será como um de vossa nação. Porém, nenhum incircunciso comerá dela.
A mesma lei será para o natural como para o estrangeiro, que habite entre vós. Assim o fizeram todos os filhos de Israel, como ordenará o Senhor a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. A consagração dos primogênitos, capítulo 13. O Senhor falou a Moisés: Consagra-me todos os primogênitos, todo aquele que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como dos animais, é meu. Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou deste lugar. Portanto, não comereis pão levedado. Vós sais hoje no mês de Abibe. E quando o Senhor te houver introduzido na terra do Cananeu, do Amorreu, do Herveu e do Jebuseu, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, farás esta celebração neste mês. 7 dias comerás pão sem fermento, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães sem fermento, e não se verá contigo nada levedado, nem fermento em todo o teu território. Naquele dia contarás a teu filho, dizendo: Isto é feito por causa do que o Senhor fez por mim, quando me tirou do Egito, e será como um sinal sobre tua mão, e como um memorial diante de seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este rito a seu tempo de ano em ano. De novo, os primogênitos. Quando o Senhor te houver introduzido na terra do Cananeu, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor todo aquele que abrir a madre de sua mãe, e também todos os primogênitos de teus animais. Os machos serão do Senhor, mas todo o primogênito da jumenta remirás com um cordeiro. E se não quiseres remi-lo, quebrarás sua cerviz. Também remirás o primogênito de teus filhos. Quando amanhã teu filho te perguntar: que é isso? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão, mas endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir. O Senhor fez morrer na terra do Egito todo o primogênito, desde os primogênitos dos homens como os dos animais, e por isso sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos e resgato os primogênitos de meus filhos. E isso te será por sinal sobre tua mão, e por memorial diante de teus olhos, porquanto o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. A coluna de nuvem e de fogo. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse mais perto, porque disse: para que o povo não se arrependa quando for perseguido e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Tomou Moisés também consigo os ossos de José, o qual havia juramentado aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e fazeis subir daqui meus ossos convosco. E partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para iluminá-los,
a fim de caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou diante da face do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.